Eu gostaria de compartilhar hoje em Mateus capítulo 6, nós vamos ler juntos. Eu queria que você abrisse Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Eu vou estar lendo na versão RAA, a partir do verso 9, eu vou ler com vocês. Eu queria que todos nós, é uma passagem muito conhecida de todos vocês, é a oração que Jesus ensinou para os discípulos. E nessa oração, eu gostaria de fazer a nossa oração hoje. Eu queria que hoje de manhã, nós pudéssemos nessa reunião, fazer uma oração a Deus. E a minha oração é: conceda-me, ó Deus, o entendimento da paternidade que o Senhor tem para a minha vida. Que através dessa oração nós possamos conhecer a paternidade de nosso Deus. E a partir do verso 9 de Mateus capítulo 6, se você está aí acompanhando, nós vamos ler. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode dizer assim, com uma oração junto comigo, diga assim: Senhor Jesus, abra os meus olhos e me conceda o entendimento da paternidade de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre o nome que Deus quer ser revelado. Deus, Ele se manifestou e se manifesta através de diversos nomes. Durante toda a história da humanidade, Deus tem se revelado e cada nome tem o seu propósito, cada nome tem a sua importância. Mas o nome que Deus mais deseja ser conhecido, o nome que Deus mais quer ser conhecido por nós, é o nome de Pai. E nós descobrimos isso na semana passada, que Jesus veio para nos revelar este nome, o nome Pai. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, vai estar na tela, eu escolhi a versão NVT, fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Ou seja, Deus não quer que você tenha um relacionamento para com Deus de um modo apreensivo, com medo, desconfiado. Geralmente o ser humano é muito desconfiado, né? Alguns mais do que outros, né? Tem pessoas que elas são extremamente desconfiadas e elas andam sempre preocupadas, com medo, ansiosas e desconfiadas se vão fazer com ela aquilo que talvez já fizeram no passado. E a Bíblia diz que o convite de Deus é que vocês se aproximem de mim, que vocês venham para mim, não como antes vocês tinham medo. Por que medo? Porque o povo da antiga aliança se relacionou com Deus com medo. O povo ali no monte teve medo de Deus. Eles se relacionaram com Deus baseado na manifestação dos nomes que Deus pôde se revelar para eles de diversas formas. Através de sinais, como cantamos agora na última canção, né? A perna deles tremeram, as pernas tremeram, eles ficaram com medo e eles pediram: Moisés, suba você, não nós. Você suba e fala com Deus, porque a gente está com medo. Mas não é esse espírito que Deus quer que esteja sobre você, porque o espírito de escravidão esteve sobre os israelitas durante toda a história no Egito. Eles eram escravos, eles eram um povo que conheceu a dureza e aquele tipo de liderança que foi exercida sobre eles por Faraó, uma liderança por imposição,
uma liderança baseada no medo. Faraó, ele importunava, Faraó, ele obrigava, Faraó ameaçava, Faraó abusava. Por diversas vezes Faraó abusou deles, né? Dando uma carga para eles, de um trabalho extremo. E eles lutaram, e eles cresceram durante ali 4 gerações, imagine, 430 anos. Eles viveram debaixo de uma cultura de escravos, de escravidão. Eles tinham medo. Mas aqui nesse texto de Romanos 8,15, o convite é: vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos. Você pode dizer para quem está perto de você: você não é mais escravo. Ei, você não é mais escravo. Você foi livre do medo. Já não sois mais escravos. Vocês agora foram chamados para um relacionamento. Mas sim, o texto continua dizendo: o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, agora, quer dizer que antes não era assim. Outrora não era assim, mas agora nós o clamamos Abba, Pai. E aqui tem uma expressão linda da Escritura. E essa palavra Abba, Pai, ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. É muito importante isso. Mas ela é de uma significância enorme. Jesus declarou essa palavra Abba, Pai, quando ele estava orando ao seu próprio Pai, a Deus. Lá em Marcos 14, Jesus declara Abba, Pai, quando ele estava conversando e orando ao seu Pai. Mas também ela se apresenta aqui em Romanos 8,15 e também se apresenta em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Uma referência de nós como filhos e Deus como o Pai, o papai, o paizinho. Abba é um termo aramaico e pai, pater, é um termo grego. E o Espírito Santo fez questão de colocar as 2 palavras. Poderia colocar só pai, porque naquela cultura se chamava apenas de pater, pai. Mas o Espírito Santo incluiu essa palavra Abba, Pai, para trazer um significado mais profundo para o nosso coração do tipo de relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele e que Ele quer ter com você. A palavra Abba, no contexto original, traz o sentido de algo muito especial. Não apenas o Pai, mas Abba, ela também carrega um sentido de fonte, progenitor, fundador, sustentador, nutridor, preservador. Ou seja, ele é o cabeça da criação. Um pai, um filho, uma filha só pode ser gerado através de um pai, através de um progenitor. Não tem como nascer filhos a não ser por um pai. Ou seja, Deus, Ele é a fonte da vida. Deus não é apenas um pai que vai suprir, que vai ser o provedor, mas Deus é a fonte de toda sorte de bênçãos que procede do alto. A Bíblia diz que é do alto que vem as bênçãos, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, nossos pais terrenos, eles variam, né? O seu pai terreno, um dia ele é muito bom, mas um outro dia ele pode ser muito ruim. É ou não é? O que vocês acham? O pai humano, nós humanos, a gente um dia pode ser bom e um dia pode ser ruim, pode ser mal. Porque nós somos homens imperfeitos, somos humanos. Mas a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de cima. Se você quiser colocar um pouco menos de luz no meu rosto e mais no povo, se tiver como, faça isso, por gentileza. Eu vou ficar mais confortável aqui, se você puder fazer isso. Então, Deus é o provedor, Ele é a fonte de toda a bênção. Em Deus reside toda fonte de provisão que eu e você precisamos. Isso, muito bom, obrigado. A palavra Abba, ela carrega esse sentido de fonte. Por isso que
eu gostaria que nós pudéssemos conhecer Deus pelo nome de Abba. Conhecer Deus por Pai, conhecer Deus por Abba Pai, vai tornar suas orações efetivas. Em Mateus 6,9, eu queria destacar esse início aqui, Mateus 6,9, porque é muito conhecido. As pessoas oram Pai Nosso, mas muitas vezes sem resultado. Ora mais por uma prece, por uma repetição, ora mais por um sentido de, poxa, eu não fiz a minha reza ainda, tem que sair de casa, tem que fazer minha reza. Opa, esqueci de orar para comer. Mas não é como uma religião, não é como um rito religioso, não é como uma coisa metódica, uma regra, não. Você precisa conhecer Deus Pai como um Deus pessoal e a nível de um relacionamento. Você ora e você vai orar porque você quer ter intimidade com o seu Pai. Mateus 6,9 começa assim: Pai Nosso. Eu vou apenas parar aqui. É muito importante a gente destacar essa primeira palavra, Pai. A oração do Pai Nosso começa com uma palavra, Abba, Pai. Começa com essa palavrinha, Pai. Ou seja, quando você se dirige para Deus, você precisa conhecê-lo como o teu Pai. Os discípulos pediram para Jesus para ensiná-los a orar. E Jesus, ele passou um modelo para eles como orar. E esse modelo não é para ser uma repetição. Na verdade, é um modelo para você aprender a se relacionar com Deus como Pai. Não é para você repetir todo dia, Pai Nosso que estás nos céus, ainda que você possa fazer essa oração. Eu a faço. Tem dia que eu faço ela. Tem dia que eu vou para o meu lugar secreto e eu oro, Pai Nosso que estás nos céus. Eu faço essa oração. Mas o sentido e o coração do que Jesus ensinou não é para você fazer dessa oração uma regra e uma repetição vã, vazia, mas que você entenda o significado do que significa dizer Pai, Abba. Quando você se dirige a Deus como Abba, isso representa intimidade. Isso significa relacionamento familiar, relacionamento íntimo. Deus quer que você o conheça como a fonte, o suprimento de toda a provisão para a sua vida. Então você se aproxima, Abba, não é só como eu vou pedir algo para o meu Pai, não. Eu sei que Ele é a fonte, Ele é a fonte. Tudo vem dEle, tudo procede dEle. Então, quando você vai orar a Deus pelo seu trabalho, você não vai orar pelo trabalho que você vai pegar apenas. Você vai orar, Pai, Tu és a fonte do meu trabalho. O Senhor usa esse trabalho como um meio para me abençoar, um canal para me abençoar. Mas a fonte para a sua provisão não é o seu trabalho. A fonte para a sua provisão não é o seu patrão. A fonte para a sua provisão não é os contratos que você assina, não é os contractors que você tem. E muitas vezes a gente confunde os meios, ou seja, os recursos com a fonte. Se eu falar para você assim, vai ao supermercado fazer compras, e você vai ali no Walmart, você vai ali no Rouses, você vai no Winn-Dixie, você vai ali no Zooparts, você vai fazer uma compra. Mas, ok, e se daqui uns dias não vier alimento da fonte? Porque a fonte não está ali no mercado. A fonte está lá onde vem, aonde nasce, aonde tem a provisão, aonde tem o recurso que nasce ele. Então nós devemos olhar para Deus como a fonte da provisão. Deus é o Deus que provê e que dele vem toda a fonte de bênçãos. Então Abba é o seu Pai, mas também Ele é a fonte de tudo que você precisa. Mateus 6, o Paulinho não sabia do que eu estava hoje preparado, mas ele sentiu de ler o texto que ele leu hoje para a oferta e os dízimos, e foi muito lindo esse texto. Ele fez a conexão com Mateus 6, porque olha o que diz Mateus 6, 31 e 32, portanto não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque o mundo, ou seja, gentios é o mundo, é que procuram todas essas coisas. É errado você buscar o trabalho, preocupar-se com o trabalho.
Não é errado, a gente tem que trabalhar, tem que buscar o trabalho. Mas é errado sim você colocar no trabalho a sua fonte de provisão. Você colocar no trabalho, nos homens, nas pessoas, a fonte da sua satisfação. Abba, ele é a fonte da sua satisfação. Pessoas não vão poder satisfazer você. Escute-me, meu querido, minha querida. Pessoas não são a fonte do seu suprimento. Se você tem carências, as pessoas elas vão poder até te dar um certo carinho, um certo tipo de afeto, mas vai chegar uma hora que você vai ter que aprender que pessoas, homens, não podem suprir você. E talvez Deus vai permitir você viver experiências para que você aprenda a depender do seu pai, do seu Abba, porque Abba is the source, Abba é a fonte, tudo procede de Deus. E quantas vezes a gente canaliza em pessoas para abastecer os nossos afetos? Quantas vezes estamos colocando em vidas, em pessoas, em filhos, em marido, em esposa, em relacionamentos de amizades, sei lá, em coisas, ou talvez na fama. E hoje é muito comum isso. Na nossa era 2023, né? Você depender dos likes, dos comentários, né? Depender do que o povo está dizendo para te encher o ego e fazer você sentir satisfeito. É comprovado hoje que se a nossa geração hoje, a geração nova, ficar sem a internet, sem as redes sociais, vai entrar em pane, em problemas. Isso é comprovado. Na verdade, há uma tentativa nesse país deles tirarem, né, cortarem toda forma de comunicação, como, por exemplo, com o TikTok. O governo americano já está pensando na possibilidade de impedir, porque várias pesquisas de universidades comprovaram o dano, o mal que tem feito para os nossos filhos. It's so bad. Causa lá o damage no seu brain. É uma coisa que te torna viciado mesmo. Agora, as pessoas dependem hoje de tantas coisas. Elas canalizam em coisas, em pessoas, em coisas, até mesmo na sua carreira, na sua fama, no seu trabalho, a sua fonte de satisfação. Mas coisas não podem satisfazer. Coisas podem te encher, mas não podem te satisfazer. E de repente, na nossa caminhada, a gente enche de coisas para depois descobrir que tudo é correr atrás do vento. Salomão é um grande exemplo para a gente. Salomão experimentou de tudo. Ele viveu o melhor de tudo. Salomão teve tudo que um homem poderia ter, e do melhor, e com muita abastança. E no final da sua vida ele falou, olha, tudo é vaidade, e tudo é correr atrás do vento. Sabe, nós precisamos voltar os nossos olhos para o lugar certo, olhar para cima. Ei, no tempo do fim, Jesus ensinou, ei, olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. Parem de olhar para baixo, olhem para cima, para o seu Redentor. O seu Redentor vive, Ele está vivo. Cristo nos foi dado, em Cristo Jesus, nos foi dado o poder de nos tornarmos filhos desse Abba. Somente em Jesus você pode se tornar filho de Deus. Talvez pessoas elas entendam assim, eu sou filho de Deus. E eu já tive experiência de ensinar pessoas, instruir elas na palavra, e elas às vezes ficarem assustadas, porque elas entenderam, através da revelação bíblica, de que elas eram apenas criaturas, não eram filhas. Porque qual que é o direito legal, qual que é o fundamento para uma pessoa ser declarada filha ou filho de Deus? Está aqui na Bíblia, João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Essa palavra direito é um termo legal. It's a legal term. Deu-lhes o direito, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o privilégio de serem chamados o quê? Filhos de Deus.
os quais não nasceram por descendência natural. Eu estava falando isso essa semana com um casal. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram do Pai Celestial. Existem dois nascimentos. Você nasce do seu pai biológico, da sua mãe biológica, mas você nasce também do seu pai espiritual, do seu pai celestial. E a única forma de você e eu nos tornarmos filhos por adoção, filhos adotados, é quando nós recebemos e confessamos Jesus como Filho de Deus. 1 João 3,1 fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É o amor de Deus que nos alcançou e que nos viabilizou essa nova identidade, Filho de Deus. Mateus 6,9 começa com Pai Nosso, Pai Nosso. A segunda frase, ela diz assim: que estás nos céus. Na segunda-feira eu estava orando, eu e a Pri, e quando estávamos orando juntos, Deus me soprou essa passagem, e ali eu entendi a direção para esse domingo. E nessa segunda parte do verso 9 fala assim: que estás nos céus. Ou seja, existe a paternidade terrena e existe a paternidade celestial. Nós precisamos restaurar todo o nosso entendimento, a nossa compreensão de paternidade, partindo do pressuposto de Deus e não dos pais terrenos. Porque a maneira de você restaurar os relacionamentos com seus pais terrenos é você aprender e conhecer a sua nova identidade com o seu Abba, com o seu pai. Porque é de lá que você vai receber toda a restauração para você viver. E para você experimentar isso, vai te requerer algo. Porque Deus está nos céus, vai te requerer fé. Sem fé é impossível aproximar-se de Deus. Por isso que você fez a coisa certa hoje. Você pode elogiar a pessoa que está do seu lado: olha, parabéns por ter vindo congregar comigo hoje. Diga assim: parabéns por ter vindo congregar comigo. Você fez a coisa certa. Pai nosso, não é pai meu. Poderia ser meu pai, né? Mas é Pai nosso. Nosso Pai. Por que que no texto o Espírito Santo não colocou meu Pai? Porque não é só meu, é nosso Pai. É o nosso Pai que estás nos céus. Esse Pai que está nos céus, Ele está no seu alto e sublime trono, mas também Ele está dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, Adelmo, que nos torna capaz de falar: Abba, Pai. Diz a Bíblia que através do Espírito Santo, através desse Espírito, não da terra, o Espírito de Deus, nós podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Agora, é importante você se lembrar que Deus é o seu Pai, mas também tem a segunda parte do verso: santificado seja o teu nome, que é o que nós falamos semana passada, o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Você e eu precisamos nos lembrar: Deus é Pai, ou seja, fala de intimidade, mas também não se esqueça que Ele também é Deus. Ele é Pai, mas também Ele é Deus. Ele continua sentado no seu trono. Ou seja, essa parte, santificado seja o teu nome, fala de reverência, fala de adoração. Nós devemos reverenciar o nosso Pai também. Assim como nós temos intimidade, nós temos relacionamento de intimidade mesmo, íntimo. A Isabela e o Caleb, eles fazem coisas comigo lá em casa que não fazem aqui. Porque no ambiente de intimidade, eles fazem coisas que às vezes eu até acho absurdas. Que eles abusam, tem uma hora de mim. Um dia eu falei: Caleb, você está bullying de mim, você está bullying me. Quando o Caleb chegou, eu falei: Caleb, agora, ainda bem que você chegou. Agora eu vou ter um relief, que I was being bullied by Bella all the time. Yes. Porque na intimidade, eles tratam a gente na intimidade como pai. Mas Deus, Ele é íntimo, mas Deus também Ele é santo. Então nós devemos nos lembrar que Deus, Ele é santo. Santificado seja o teu nome. Isso é a parte da nossa adoração. Porque a gente é muito rápido, meus queridos, de buscar Deus apenas para pedir.
E a gente vai chegar lá na petição ainda. Porque o Pai Nosso começa, Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, Ele é um Pai, Ele está em outra dimensão, em outra esfera. Mas também Ele é santo, santificado. Reverencie o seu nome. O seu nome não é qualquer nome. O seu nome é Yahweh. Reverencie o seu nome, adore o seu nome. E hoje nós viemos para adorá-lo. Viemos para reverenciá-lo, adorá-lo. Salmo 29, verso 2, diz assim: deem ao Senhor. Essa palavra Senhor é Yahweh. É interessante que no original ali a palavra Senhor é o nome de Deus. É o nome que Ele escolheu ser conhecido. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. Toda vez que você vem para a reunião, e é tão importante você chegar para a adoração, você fazer o seu melhor para chegar aqui às 10h30, para juntos adorarmos, juntos apresentarmos um culto inteiro, completo ao nosso Pai, que merece ser adorado, santificado, seja o quê? O seu nome. Tem pessoas que às vezes ela fala: pastor, eu não estou muito acostumado com louvor, adoração, eu não me acostumei, às vezes eu prefiro chegar para a palavra. Não, é importante você começar a aprender a adorar, porque no céu vai ter adoração contínua. Comece a aprender agora. No céu, o que mais vai ter no céu é a adoração. Actually, no céu não vai ter oração mais. Você sabia disso? Hoje existe oração contínua no céu. As nossas orações estão subindo perante o Pai. E haverá até o tempo do fim orações. Mas depois que nós estivermos com o Senhor, as orações vão cessar. Mas a adoração vai continuar. Porque você foi criado para adorar o seu Pai. Diga assim: eu fui criado para adorar o meu Pai. Para adorar a Deus. Glória a Deus por isso. Mateus 6,10, vou pular o próximo texto. Mateus 6,10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O que é o reino? O reino é a esfera, queridos. Reino fala de uma esfera de influência de um rei. O reino não é apenas uma coisa distante, uma coisa longe, uma coisa mística. O reino é uma realidade agora, dentro de nós. Jesus, Ele declarou: o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está dentro de você. Dentro de você. O reino de Deus, agora em Jesus Cristo, é possível, Mateus, você viver o reino dentro de você hoje, no presente. Eu carrego o reino de Deus para onde que eu vou, porque o rei habita em mim, e porque o rei habita em mim, eu já estou dentro da esfera deste reino, que não é desta terra, mas é o reino dos céus. Por isso que nós temos uma incumbência, meus amigos, de agora que estamos em Cristo, aprendermos os valores, os princípios, o estilo de vida, a língua do reino dos céus. Por isso que aqui na igreja é escola, igreja é um lugar de refúgio, igreja é um lugar da família de Deus a aprender a ser conforme o Pai. Aqui a gente aprende a nos parecer com o nosso Pai, porque o nosso Pai, Ele vem de um outro reino, e nós estamos aqui na terra hoje para implantar, para expandir o reino de Deus. Quando você chega no seu trabalho, você está levando com você o reino de Deus. Quando você fala no telefone com uma pessoa, com seu lá, business person, quando você está resolvendo um problema de trabalho, você está levando o reino de Deus através do trabalho. Não se esqueça disso. Quando você está no seu trabalho, lá com um colega de trabalho, talvez no momento do calor, da briga, da discussão, lembre-se, você carrega com você o reino de Deus. Venha o teu reino. E aqui tem uma coisa importante para você receber resposta de oração. Muitas vezes a gente vai para Deus para pedir o que queremos, mas nós não aplicamos em nossa vida o Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como nos céus. Ou seja, priorize a sua vontade. Você está priorizando a vontade de Deus na sua vida?
Você tem priorizado a vontade do Rei e do seu reino na sua vida? Porque é fácil dizer, Pai Nosso que estás nos céus, e a gente está orando o Pai Nosso, mas nos esquecemos que antes de vir o pão de cada dia, primeiro vem, venha o teu reino, seja feita a sua vontade agora, aqui como nos céus. Ou seja, na ordem de prioridade, primeiro vem o reino do Pai. Nós precisamos priorizar a Deus e priorizar o seu reino, porque venha o teu reino é estabelecer ordem de prioridade. Eu devo, você deve, como filho, priorizar Deus e a sua vontade, o seu querer, o seu reino. Você entende isso, querido? Todos estão comigo? Amém? Você está priorizando o Pai e o seu reino? Você tem priorizado o reino de Deus? Venha o teu reino. Você pode colocar na tela o verso 10? Por gentileza. Se você puder abrir lá para o presente e colocar no verso 9 e o verso 10, eu queria que nós lêssemos juntos. Novamente, essa parte, e nós vamos terminar porque o tempo não vai dar para continuar toda essa parte, mas numa outra vez nós vamos continuar falando de como nós podemos conhecer a paternidade de Deus, através do significado desse nome Abba. Mas em Mateus 6, no verso 9 e 10, o texto é claro, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você pode orar comigo? Levante suas mãos e vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus. Vocês podem orar após mim. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Aí vem a outra parte agora. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nós vamos continuar essa outra parte depois, que ela tem umas riquezas muito especiais, maravilhosas de Deus para enriquecer a sua vida e o seu relacionamento com o seu Pai. Existem riquezas profundas que Jesus deixa para nós aqui, nesse modelo de oração. Jesus deixou para nós um modelo, para que nos aprofundamos no nosso relacionamento com Abba, com a sua paternidade. Deus quer que eu e você cresçamos no entendimento da paternidade divina. Eu quero fazer uma pergunta que foi feita no Life Group quarta-feira. Eu estava lá e a nossa querida, ela fez uma pergunta assim: como podemos conhecer o Pai? Como podemos conhecer o Pai? O que vocês acham? Como podemos conhecer o Pai? Conhecendo Jesus. A gente conhece o Pai conhecendo Jesus. Jesus, ele declarou várias vezes, só no Evangelho de João tem mais de 100 citações de Jesus para com o Pai dele. Nós conhecemos o Pai através de Jesus. Olha o que diz João 1,18. Esse texto é um texto muito profundo e especial. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém, queridos, viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem é o Deus unigênito? Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho unigênito. Diz lá no Evangelho, Deus enviou, Deus mandou para nós o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém pode ver a Deus, a não ser através do seu Filho, Jesus. É Jesus quem nos revela Abba para mim e para você. Esse é o nome que Ele quer que você o conheça no seu relacionamento diário com Ele. A mensagem central do Evangelho, a mensagem de toda a nova aliança, é nos revelar a paternidade de Deus. Deus quer ser conhecido por você através da sua paternidade. Deus deseja se revelar a mim e a você através
do coração do Abba. Ele é a fonte, Ele é o provedor, Ele é o progenitor, Ele é o que protege, o que nutre, o que sustenta todas as coisas. Deus, Ele é soberano. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, enquanto a gente vai estar preparando o nosso coração para entregar ao Senhor tudo aquilo que estamos ouvindo, recebendo nessa manhã, da parte do nosso Pai. Eu gostaria de desafiar você hoje a colocar aos pés da cruz, ao colocar aos pés do Senhor todas as suas necessidades, tudo que você precisa, tudo que você almeja, tudo que você deseja, tudo que você tem anelado no seu coração, tudo que você tem buscado, que você precisa hoje, está disponível para você, em Cristo Jesus. Deus é o Pai, Ele é o Abba, e Ele deseja suprir na sua vida toda forma de necessidade. Ele quer abençoar o seu coração, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar o seu dia a dia. Deus quer abençoar o seu trabalho, Deus quer abençoar os seus projetos, Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar o seu cônjuge, Deus quer abençoar os seus amigos, Ele quer abençoar a sua empresa, Deus quer abençoar os seus vizinhos, Deus quer abençoar tudo que você tocar as mãos, Ele quer abençoar. Mas Ele nos chama hoje para um nível de relacionamento onde vai ativar, onde vai abrir, ampliar o seu entendimento para receber todo o suprimento que vem do Abba, que vem do Papai. Feche os seus olhos nesse momento e vamos confiar a Ele aquilo que nós hoje necessitamos da parte do nosso Pai. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que se importa com seus filhos e filhas. Ele é um Pai que se volta. A Bíblia diz que Deus é tão imenso, tão grande, que Ele habita no alto e sublime trono, diz lá em Isaías. Mas também Deus habita num coração contrito e quebrantado. A um coração contrito e quebrantado eu não desprezarei, diz o Senhor. Eu habito em um coração aberto, é um coração contrito, um coração quebrantado. Hoje é um dia de você se quebrantar diante do seu Pai e você dizer: Abba, hoje eu estou te conhecendo, Deus, como meu Abba, como meu Pai, o meu Pai pessoal, o Deus que se revela a mim como o Pai que talvez eu não tive, o Pai que talvez eu não conheci, mas que Ele deseja se revelar a você na sua trajetória de vida aqui na terra. Pai nosso que estás nos céus, santo, santificado seja o teu nome. Eu queria convidar você a santificar o nome desse Deus. Eu queria que você pudesse santificar o nome que Deus quer que você o conheça, o nome que Ele quer ser revelado, e este nome é Abba Pai, Abba Pai. Por isso temos recebido do seu Espírito, o Espírito de Deus, que nos adotou, nos capacita a clamar: Abba Pai, Abba Pai. Comece a clamar a Ele nesta hora, comece a santificar a Ele nesta hora. Santifique o seu Deus nessa hora, através da revelação desse nome, em nome de Jesus. Oh Jesus, we want to know you, Jesus. We want to know you, Father. We ask you, Jesus, open up our eyes, open up our minds and hearts to know the Father, to know Abba Father. You are, Lord, the source of all good things. You are the Father, you are the creator of all things. And this morning, Lord, we bring our eyes back to you, Father God. And we want to say, hallowed be thy name. We want to worship you. Nós queremos adorar o seu nome, nós queremos reverenciar o seu nome. Nós queremos dizer que tu és o nosso Pai celeste, tu és a fonte de tudo
tudo aquilo que precisamos. Tu és o eu sou. I am who I am. I am who whatever you need today. I am your Father. I am your Abba. I am the Father of the heavens. Revela-te a nós nessa manhã, Senhor. Revela-te a cada pessoa nesta manhã. Abra os olhos do entendimento nesta manhã. Nos dê um encontro com a sua paternidade. Nos dê um encontro com a sua paternidade, ó Pai. Destrava, desliga, Senhor, toda forma, ó Pai, equivocada de se relacionar com a paternidade do Senhor. Queremos, ó Pai, um novo vinho. Queremos uma nova experiência, ó Pai. Queremos ser levados a uma experiência nova, ó Deus, aonde vamos conhecer a verdadeira paternidade de Deus, que é revelada no Filho Jesus Cristo. Nos abençoe nessa manhã, nos abençoe. Abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração. Podem ministrar. Abra os olhos do nosso coração. Levante suas mãos e receba revelação nesta manhã. Receba entendimento nesta manhã. Que sejam abertos os olhos do seu entendimento, que sejam abertos os olhos do seu coração. Que o Pai da glória abra os olhos do seu coração, que sejam abertos os olhos do seu entendimento nesta manhã, no poderoso nome de Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, buscamos tua vontade, seja feita, Pai nosso, Pai. Feche seus olhos, levante seus olhos para cima e adore, reverencie, santifique o seu nome, santifique-o nesta hora. É o teu adora o Senhor, adora o Senhor nesta hora. Magnifica o seu nome, magnifica o seu nome, magnifica o seu nome. Deixa o céu descer. Enche o seu pulmão e declare com ousadia para o seu Pai. Peça a Ele, deixa o céu descer, Senhor. Manifesta o seu reino na minha vida, no meu coração hoje. Deixa o céu descer, deixa o céu, deixa o céu descer, deixa o céu, deixa o céu descer, teu reino, teu é o reino, teu é o poder.
manhã, por favor, aumente um pouquinho mais. Tem alguém nessa manhã precisando de um toque especial do Senhor? Eu quero orar por você, onde você está. Em qualquer área da sua vida, o Pai está aqui agora para tocar o seu coração. Ele está aqui para tocar a sua vida, para distribuir dons, para distribuir bênçãos, para distribuir curas, para distribuir revelação, para distribuir libertação, para distribuir provisão para a sua vida nessa manhã. Quem precisa hoje de provisão na sua vida, levante sua mão, eu quero orar por você. Provisão, provisão de Deus. Ora mama sore cantarais, ora mama sore cantarabachais, ora mama. Vai, Senhor, agora, libera agora, Senhor, libera da fonte do seu trono agora, Pai. Libera da fonte do seu trono agora, Senhor. Libera da fonte agora do seu trono a provisão para os seus filhos, ó Pai.